ao Deus eterno, todo-poderoso e maravilhoso, o único Deus que existe. Se você quiser, é claro que não tem necessidade, mas se você quiser pegar um pedacinho de papel, um caderno, um lápis, uma caneta e ir anotando aqui as passagens que eu for falar, porque são muitas e é interessante você anotar. Eu não vou ler todas, eu vou ler 2 talvez, para a gente ganhar tempo e você ir conferindo aquilo que eu falo, tá? Então, se você quiser pegar um pedacinho de papel, uma caneta, é bom. Mas o vídeo vai ficar gravado, vai ficar aí no Facebook, vai ficar no blog, vai ficar no Twitter e vai ficar no YouTube também. Querido Deus, amado Pai, santo, justo, reto, fiel e poderoso e único Senhor, o Deus da glória, o Senhor da glória. A Ti nós nos rendemos por toda a vida. Nos colocamos ao estrado dos Teus pés e pedimos que o Senhor nos aceite como adoradores. Queremos falar com o Senhor, queremos que o Senhor fale conosco, queremos aprender, queremos, como igreja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Abre os nossos olhos para a verdade. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por esta terça-feira. E como igreja do Senhor, nos rendemos a Ti. Aceita-nos como adoradores, como servos do Senhor e fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Inculca em nós a verdade. Esta é a oração que eu faço por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão e estarão conosco, e oro sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, hoje eu vou falar, é claro que existem outras tantas, e do meio dessas tantas verdades eu selecionei aqui 15 verdades bíblicas, mas que estão camufladas, e são camufladas pela maioria das igrejas denominacionais. Então o título hoje é 15 verdades camufladas. E eu quero que, se você puder, claro, que você confira todas as passagens que eu vou falar aqui. Por causa disso que eu pedi para você pegar um pedacinho de papel, um lápis, uma caneta e anotar, né? Mas você pode entrar depois no YouTube e ir parando e conferindo, né? Porque você precisa conferir, precisa ser bereano. A mentira está aí espalhada. E tem muita gente, mas muita gente que acredita que está seguindo Jesus, né?
que a denominação é séria e está, infelizmente, no engano. Primeira coisa que você precisa saber como cristão, se é que você já não sabe, é que o cristão nunca pede ou espera sinais da parte de Deus, é claro. Até porque todos aqueles que esperam sinais da parte de Deus estão num terreno perigosíssimo. Perigosíssimo. Quem pedia sinais e esperava sinais, e até hoje espera, são os judeus. Mas não é para você ficar com raiva do judeu, porque eu tenho brincado aqui com meu grupo de pessoas assim, né? E para brincar, quebrar um pouquinho, eu estou para falar isso desde ontem, esqueci. Eu tenho dito assim, eu sou Israel. É claro que não no sentido de povo escolhido, não é nada disso. Eu digo que eu sou Israel porque se eu fizer tudo dentro dos padrões, eu já sou criticado. Né? Agora, se eu errar, então aí o mundo acaba. Entendeu? E com Israel é assim. Né? Israel tem 53 pessoas, se não me falha a memória, o número, reféns. Ninguém fala dos reféns. Agora, se Israel soltar uma bomba lá e matar um idoso e uma criança, que a gente sente, é claro, mas guerra é assim, pronto, o mundo vai contra Israel. Né? Então, quando eu digo aqui para você que os judeus esperavam e pediam sinais, e esperam até hoje, não é para você ficar com raiva, é para você orar pela conversão daquele povo. O cristão não pede sinal. Porque não é bíblico pedir sinal. Não é bíblico. E você lê isso que eu acabei de falar aqui. Em Êxodo, capítulo 4, versículos 8 e 9. Você lê em Romanos, capítulo 4, versículo 11. E todas as vezes que Deus, nosso Senhor, enviou sinais, olha só o que está escrito aqui, eu vou ler essas duas primeiras passagens. Romanos, capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, 11. Olha só. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Está falando aqui de Abraão, um sinal da circuncisão. Então veja você, cristão não pede sinal. Se você estiver em qualquer lugar, tem gente pedindo, falando, você já pode crer que, Breninho é meu neto, meu primeiro neto, meu neto extremamente querido. Segunda coisa, todos os sinais que a Bíblia relata serviam para confirmar aquilo que os apóstolos, os discípulos falavam. Era para qualquer tipo de sinal, qualquer cura, qualquer coisa.
Era para confirmar aquilo que eles estavam falando. Não era para outra coisa. Não tinha outro objetivo. Era para confirmar a palavra que havia sido pregada, porque a palavra era uma coisa nova naquela época. E você lê sobre isso em Hebreus capítulo 2, versículos 13 e 4, e lê também em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3. É bom você dar uma olhada, para você ver que se eu não estou falando coisa da minha cabeça, estou falando o que está na Bíblia. Mas vocês vão ouvir cada uma hoje que vocês vão ver só. Olha aqui, Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Pronto. Por que aconteciam sinais e prodígios? Para confirmar o que os apóstolos estavam falando. É para isso que eram os sinais. Eram, porque hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos 2000 anos já passados, né? Aquelas pessoas que hoje ainda ficam correndo aí atrás de sinal, aquela igreja é boa, aquela igreja não sei o que, lá o pastor é ungido, lá não sei o que, lá não sei o que lá. Estas pessoas hoje estão pisando num terreno perigosíssimo. Por quê? Porque eu tenho que falar e explicar por quê que eu estou falando. Porque o anticristo, que está para surgir a qualquer instante, vai enganar o mundo. E como que ele vai enganar o mundo? De que jeito? A Bíblia fala. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículos 13 e 14, e também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 8 ao 12, você vai ver e vai ler que o anticristo vai enganar o mundo com sinais e maravilhas. O anticristo vai curar a gente, vai fazer morto andar, pessoa que não tinha braço ter braço. Pessoa que nasceu sem olho, vai aparecer um olho e a pessoa vai começar a enxergar. Porque é dessa forma que ele vai enganar. Então olha o terreno perigosíssimo que é ficar pedindo ou buscando sinal. E Jesus Cristo, quando andou pela terra, há 2000 e poucos anos atrás, ele já alertou sobre isso, Jaira. Alertou. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 39, ele disse: uma geração má e adúltera pede sinal. Então quem fica falando que sinal, precisa ler a Bíblia, senão fica na mão do engano aí, e o anticristo vai enganar mesmo. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha, que nos ouve, porque está com enfermidade, está enfermo. Né? E a maioria dessas denominações enganam as pessoas que curam, que fazem, que acontecem. A gente precisa ficar com a Bíblia. A Bíblia diz claramente que não é vontade de Deus que todos os cristãos sejam curados. Não é o Mário que está dizendo, é a Bíblia. 2 Coríntios,
capítulo 12, versículos do 5 ao 10. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, que fazem um monte de campanha, negócio de Paulo, os lenços de Paulo, não é? Fazem essas campanhas idiotas aí, que engana pessoas. O próprio apóstolo Paulo não pôde curar-se. Ele não se curou, ele tinha uma doença que ninguém sabe exatamente qual era. Né? Um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, mas o apóstolo não se curou. Porque Deus falou para ele: a minha graça te basta. Você não vai ser curado. É só você ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 5 ao 10. E tem outra, Paulo também não curou Trófimo. Então essa história de que vai curar, tem dom de cura, né? O Paulo não curou Trófimo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 20. É só ler aí. Paulo também não curou Timóteo. Não é que ele não podia, é que não era para fazer, não era para ser curado. Isso aqui era para estar na Bíblia, para a gente ler e entender a questão da cura divina. Timóteo não foi curado. Quando ele foi lá reclamar: olha, Paulo, eu estou com o estômago meio ruim e tal, o que Paulo falou para ele? Ah, eu vou orar por você? Não, o que Paulo falou para ele? Paulo deu para ele um conselho médico da época. Oh, Timóteo, acho que é melhor você tomar um pouquinho de vinho para o seu estômago. Lê na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. E é aquilo que eu falei muito, uns 2 anos atrás, né? Se essa gente cura, tem o dom que diz que tem de cura, por que eles não vão aonde os doentes estão? Por que são os doentes que devem ir? Isso acontecia com Jesus, né? Os doentes procuravam Jesus. Será que eles se veem como Deus? E esses curandeiros de hoje aí, eles fazem as tais das ofertas de amor. Eu até escrevi, ó, ofertas de fé. Esse tipo de coisa, deixa eu dizer para você claramente, por causa disso que são 15 verdades camufladas, que estão aí, ninguém fala disso. Claro, eles vão falar, eles mentem sobre isso. Então esse negócio de oferta de amor, oferta de fé, isso tudo é para tirar a grana de vocês. Porque nenhum apóstolo falou sobre isso. Essas ofertas de amor, de fé, outros tipos aí, não faziam parte do ministério de cura dos discípulos. É mentira. Leia Mateus capítulo 10, versículos 8 e 9. É Bíblia, não é? Aquele sujeito lá. Não estou falando mal, eu estou esclarecendo. Eu não quero vir aqui enganar você como os outros fazem. Eu oro por cura? Claro que oro. Lógico que oro. Tem uma irmã que está nos acompanhando aqui que eu tenho orado já há um bom tempo por ela. Está aqui acompanhando a gente, eu vi que ela entrou aí. Agora eu vou mentir? Não, porque... Não. Deus é soberano, não sou eu que sou soberano.
E se esses curandeiros, eu ia falar aquela hora por aí, se esses curandeiros aí, fulano de tal que cura, que faz culto de cura, ora, por que eles não comprovam que isso é verdade? Né? Visitando, eu já falei isso, hospitais. Olha, não há, é raro você encontrar em casa de repouso uma pessoa que não tenha uma enfermidade. Por que eles não vão nas casas de repouso para curar os enfermos? Não, o que eles querem? Escrever livro, fazer reunião de cura e pedir dinheiro. Imagina você que está aí me ouvindo, me vendo, se você tivesse o dom de cura, você não... Eu acho que passaria grande parte se eu tivesse, porque ninguém tem, né? Mas vamos supor que eu tivesse. Eu passaria grande parte do meu tempo no pronto-socorro dos hospitais. Quando eu não estivesse no pronto-socorro, eu estava percorrendo os corredores. Eu ia limpar o hospital. Mas não é verdade o que eu estou falando ou não? Você tem o dom de cura? Vai lá no Hospital São Luís, aqui, que eu vejo aqui do lugar que eu estou morando. Está cheio de gente enferma lá. Vai no Samaritano, vai na Casa de Saúde, no Mário Gatti, no Hospital do Ouro Verde. Limpa, cura todo mundo, manda todo mundo embora para cá. Por que vocês não fazem isso? Ficam falando no rádio, chamando para o culto tal, para o culto não sei o quê. Por quê? Como é que o doente vai sair de lá e vai? Não vai. Aí eles mentem. Ah, não, vamos fazer campanha, você leva o tapetinho, você leva a fronha, você leva o lencinho. Ué, mas se você tem o dom de cura, vai lá, cidadão. Vai lá, mentiroso. Vai lá, enganador. Vai curar a pessoa lá, ela tá. Você tem o dom, você não tem carro, bicicleta, moto, ônibus, BRT, Uber. Vai lá, tá doente? Minutinho. Cura. Por que vocês não fazem isso? Sabe por que vocês não fazem? Porque vocês são hipócritas, cínicos, mentirosos. Talvez vocês até acreditem que vocês têm o dom. Confirma. Confirma. Vai lá no Hospital Ouro Verde, lá, aquele pronto-socorro fica apinhado de... Vai, já limpa o pronto-socorro. Depois pede para entrar lá. Né? Por favor, não vai ficar tirando catéter, né? Como uns pastor doido aí, tira catéter, vaza sangue. Não, não faça isso. Vai lá só orando. Vai para no corredor, não precisa nem entrar nos quartos. Passa pelo corredor, pelos corredores orando, e as pessoas vão levantando e vão embora. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Mateus, capítulo 10, versículos do 8 ao 16, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 5 ao 10. Tá vendo? Verdade camuflada. Agora você quer ver outra coisa que eu estou trazendo hoje? Que eu fico lendo aqui para controlar o tempo, que eu não quero que passe. Essa história falsa, mentirosa, que engana as pessoas, de que existe o batismo do Espírito Santo. Isso é mentira. Mas é mentira. E sabe por que eu não vou citar passagem nenhuma bíblica sobre isso? Porque você vai perguntar para quem diz que existe batismo do Espírito Santo, para eles mostrarem na Bíblia isso. Porque a Bíblia, na verdade, não afirma uma vezinha sequer que tem essa história de batismo do Espírito Santo e que a evidência do batismo, a confirmação do batismo, seja
sejam as línguas. Isso é mentira, a Bíblia não fala isso. Isso é invencionice humana. Outra coisa que eu já falei várias vezes, vou repetir hoje, porque é uma verdade camuflada. Igreja pentecostal, até o nome é falso. Porque Pentecostes nunca foi um movimento religioso, isso foi inventado pelos homens. Pentecostes nunca foi uma experiência religiosa, isso é inventado pelos homens. Pentecostes, uma festa judaica, que acontece 50 dias após, ou acontecia, né? 50 dias após a Páscoa. Isso que eu acabei de falar está na Bíblia. Agora, movimento pentecostal, isso não existe. Agora, que Pentecostes era uma festa religiosa, 50, né, dias depois da Páscoa, você lê em Levítico, capítulo 23, versículos do 15 ao 22. Não existe batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14. Me mostra o contrário. É simples. Cara, você está enganado. Olha aqui a Bíblia falando. Eu sei que vão surgir sempre com a mesma passagenzinha, mas é tão fácil de explicar que as pessoas entendem ali do jeito que elas querem entender e não do jeito que está escrito. Esse papo, essa história de línguas, isso é uma enganação. Eu vou repetir. Eu estou chamando de enganação porque eu não quero ser muito assintoso. Porque pode ser algo até diabólico, que é muito pior. Diabólico. E eu quero dizer para você uma coisa, essas igrejas que fica aquela mulherada, tudo falando em língua, pulando, e vai para lá e corre, e vem dois correndo assim e dá peito com peito. Isso tudo, essa gente não... Aquilo não é culto a Deus. Olha, presta atenção. Houve apenas 3 casos no livro de Atos em que as pessoas falaram em línguas. Não em línguas desconhecidas. Línguas, idiomas de outros países. Línguas faladas em outras localidades. E estas línguas, esses casos, sempre, eu também estou dizendo categoricamente, havia um judeu perto. Já falei isso, inclusive. Por que sempre os casos de línguas na Bíblia tem um judeu perto? Por quê? Falei no começo, porque o judeu que pede sinal. Então o caso das línguas era, biblicamente, não isso que acontece aí, um sinal para o judeu. É só você ler Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Capítulo 10, versículos 44 ao 46. Capítulo 19, versículos do 6 ao 8. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E capítulo 14, versículo 22. Leia o que, leia e lembra do que eu falei aqui agora. Aí você vai ver quem é que está fazendo toda essa confusão. Todo esse engano. A gente não pode, irmão, por que você não pode ter medo de julgar as coisas? Ele fica julgando.
Não estou julgando. Porque se eu estou usando a palavra de Deus como regra para aquilo que eu estou julgando, eu não estou errado. Eu estou fazendo o correto, o que Deus quer que eu faça. Pode ser que não seja o que você quer que eu faça. Mas é o que Deus quer que eu faça. Julgar pela palavra de Deus, posso julgar. E é o que eu estou fazendo. Estou trazendo aqui a palavra de Deus, expondo as verdades camufladas, quer dizer, que estão lá, escondidinhas. Ninguém fala. Por que ninguém fala? Você acha que você vai ouvir isso dentro de uma igreja? Dessas igrejas denominacionais? É claro que não. Eles vão dar tiro no pé? É lógico que não. Então, a regra, você quer julgar alguma coisa? Julgue tendo como regra a palavra de Deus. E é o que eu faço. Porque está na Bíblia. Isaías capítulo 8, versículo 20. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 ao 17. Então quem fica nesse meio está num terreno perigosíssimo. Ensinar a verdade bíblica, porque isso tudo que eu falei aqui, eu não preciso nem falar que é verdade, porque eu falo e mando e peço, né, para você ler. Porque eu falo aqui o que está na Bíblia, mas eu falo com as minhas palavras, né? O meu jeitão de falar, às vezes educado, às vezes meio grosseiro, mas é o meu jeito de falar. Não estou dizendo que é o jeito certo, estou dizendo que é o meu jeito. Então, ensinar a verdade bíblica sobre sinais, cura, línguas, não quer dizer que eu sou uma pessoa inferior ou que eu sou preconceituoso, não. Ou que eu sou intolerante, de jeito nenhum. É simplesmente uma questão de obedecer a ordem de dividir corretamente a palavra de Deus. Tem gente que se empolga, vai numa denominação, ouve aquele... o que falam lá, né? Olha, que maravilha! Eu não me empolgo, nem nada com isso. Porque eu sei que a maioria daquilo ou é carnal, ou é problema mental, ou é espiritual, ou melhor, ou é psicológico, né, problema mental, ou é diabólico. E aquilo não é divino. Porque eu tenho consciência que aquilo não é divino. Porque eu leio a Bíblia. Porque na Bíblia, até tanto é que de um tempo para cá, eles deram outro nome para o dom de línguas. Não, porque tem as línguas isso e tem as línguas aquilo, mas isso não tem na Bíblia. Não tem essa divisão que eles inventaram. Eles inventaram para quê? Para se justificar de alguma forma. Dom de línguas é dom de idioma. É isso, já falei, é óbvio. Aí eles pegam Corinto, né? Coríntios. Eu já falei, né? Olha, a carta de Corinto, aos Coríntios, as duas cartas, Paulo não está aplaudindo aquele povo. Leia direitinho, você vai ver que ele está chamando a atenção daquele povo. Ele está repreendendo aquele povo. E eles leem lá e falam, olha, tá vendo? Não, que está na Bíblia, algumas coisas eu sei que está. Mas qual que é o núcleo daquilo? O contexto? O que aquele texto está dizendo? É o que você está entendendo ou é o que Paulo escreveu? Então você pode e deve. Você pode julgar. Claro, você deve julgar
Você julga tudo na sua vida. Já falei isso. Tudo você julga. Por que a palavra de Deus você não pode julgar quando está saindo da boca de uma pessoa que não conhece? Você julga. Você julga. Você está fazendo almoço aí? Você julgou, hoje eu vou comer arroz, feijão. Você fez um julgamento. Você foi no mercado ontem, por exemplo, né? Você foi comprar pasta para escovar o dente. Você chegou lá, você viu marca, não sei o que, preço. Você fez o quê? Um julgamento, escolheu aquela que cabe no seu bolso, o que você gosta. Isso tudo é julgamento. E por que a gente não pode julgar a palavra de Deus? Deve julgar. Devemos julgar. E usar, quando você vai comprar alguma coisa, qual o seu padrão para julgar? É o dinheiro que você tem para comprar. Esse é o padrão. Eu tenho 10 reais, eu não posso comprar um negócio de 15, nem de 11, nem de 10,50, porque eu tenho 10. Então o meu julgamento diz, eu tenho que comprar 10 para menos. Ou é questão, primeiro, do dinheiro, depois do seu gosto. Você pode gostar muito daquilo, mas se você não tem dinheiro para comprar, você só vê com os olhos e lambe com a testa. Não é assim? E qual que é o nosso padrão para julgar essas coisas todas, essas loucuras todas que tem por aí? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu vou ler, vou procurar onde é que tem isso. Não tem. Então isso é mentira. Isso vai além da palavra. E nós não podemos ir além. Paulo diz, né? Se vier um anjo e pregar uma palavra diferente daquela que pregamos, ele seja maldito. Paulo está falando. Então, a pessoa está fazendo um negócio que não está na Bíblia, ou ela vai indo além do que está na Bíblia, ou ela está ficando aquém. Nós não podemos estar nem para baixo do que a Bíblia escreve, nem para cima. Nós temos que estar naquilo que a Bíblia escreve. É claro, nós não somos perfeitos. Eu não estou dizendo aqui de perfeição. A gente erra, a gente falha, aí a gente se toca, que errou, que falhou e corrige. Então a gente vê umas coisas assim e fala, onde é que está isso? Por que essa pessoa está fazendo isso? Sujeito todo dia na televisão pagando uma fortuna e fica anunciando que faz cura, passa a madrugada inteira falando que faz cura, que restaura empresa, mas que mentira! Eu não consigo ver Jesus morrendo na cruz para que empresa seja restaurada. Na minha não entra, porque eu não acho isso na Bíblia. E nem para que alguém seja curado de doença física. E, por favor, não me venha com Isaías, hein? Aquela passagem lá que, pô, né? Porque a gente fala, olha, lá em Isaías diz que ele carregou todas as nossas dores. Sim. Se você acredita nisso, que Jesus morreu na cruz para você ser curado de doença física, então Jesus, tendo morrido na cruz para curar as nossas doenças físicas, é mentira. Mas como? É mentira. Porque acabamos de falar que os hospitais estão cheios, tem gente doente para tudo quanto é lado, então é mentira. É mentira, então. É a doença do nosso espírito, as dores do pecado. Ora, Isaías está falando isso, é 53 alguma coisa. É isso que a gente conversar sobre a Bíblia. Se você acredita assim, a Bíblia está errada, então. Porque não tem crente doente? Eu conheço um monte.
crente não morre. Ah, é crente não morre. Não, então você está entendendo errado essa passagem, porque crente fica doente e morre. Acabou o tempo. Falei às 15. Tem muito mais, viu, gente? Mas tem muito mais. Aqui é ir levantando e falando. É só meditar um pouquinho na palavra de Deus que a gente vê, né? Quanta mentira tem por aí. Não se empolgue. Ah, mas é a denominação. Não se empolgue com o nome de denominação. O que é bom é o que é dito lá dentro. Se lá é pregada a Bíblia, se é pregado fantasia, mentira. Isso que é importante. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, agradecer, engrandecer, adorar o Senhor por tudo isso que a gente pôde falar aqui hoje. Eu creio que tudo isso, esclarece muita coisa. Tem pessoas que ainda não se convenceram disso, né? Mas também não estou aqui para convencer ninguém. Quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Pergunta Espírito Santo, tem um sujeito lá que pregou uns negócios, falou umas coisas. Será que é verdade? Será que é tudo verdade? Será que é uma parte verdade? Ou será que nada é verdade? O Espírito Santo vai esclarecer você. E vai convencer você da verdade. Graças nós te damos, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.